paz do Senhor, meus queridos irmãos, nesta tarde eu saúdo a todos com a doce paz do Senhor. Estou muito feliz por esta oportunidade que Deus me concede de poder falar do seu amor, falar da sua palavra, enfim, falar das suas grandezas. E nesta tarde eu gostaria de trazer uma breve reflexão da palavra de Deus para os amados. Nesta tarde estarei lendo convosco, com a igreja, um texto da palavra do Senhor. E o texto que estarei a ler se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo de número 7 e versículo de número 8, que diz: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. Até aqui. Meus irmãos, neste texto sagrado, Jesus ele nos ensinou os 3 segredos de uma oração eficaz. Primeiro, pedir. Segundo, buscar. Terceiro, bater. Precisamos aprender a conjugar esses 3 verbos. A palavra pedir vai nos falar a respeito de necessidade. Só pede quem necessita de alguma coisa. Já a palavra buscar, ela tem um outro significado. E o significado da palavra buscar vai nos falar a respeito de esforço. Que para obter-se alguma coisa a pessoa deve lutar, buscar, deve se esforçar, né? Para alcançar o seu objetivo, o seu sonho, da qual só você sabe, aleluia, da qual só você sabe. Já a palavra pedir, ela tem um significado, tem outro significado. Veja que cada palavra tem o seu significado, né? A palavra bater é mais ainda do que buscar, né? A palavra bater é a pessoa correr atrás dos seus objetivos, lutar pelos seus objetivos até o fim e não desistir. Bater e nunca desistir dos seus sonhos. Então eu gostaria nesta tarde de falar de 3 segredos de uma oração eficaz. O primeiro segredo de uma oração eficaz é pedir. A palavra do Senhor vai nos dizer, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 24, a seguinte expressão. Jesus, ele, naquela época, naquele tempo, Jesus estava realizando proezas, estava realizando milagres. O nome do Senhor, o nome de Deus estava sendo glorificado. E muitas pessoas queriam ouvir os ensinamentos do Rabino Jesus, queria receber a cura. E Jesus aqui, ele incentiva a igreja, o povo, a pedir. Ele diz: até agora nada tem de pedidos em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa.
Então eu lhe digo uma coisa: se você clamar, se você pedir, aleluia, a Jesus alguma coisa, ele não lança em rosto, mas ele te dá aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Até agora nada tendes pedidos em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Porque as bênçãos de Deus, as bênçãos do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Deus, ele tem o melhor para mim e o melhor para você. Muitas vezes a gente deixamos de pedir a Deus, de pedir a Jesus as coisas para pedirmos a outras pessoas. Pedir a um amigo, pedir a um vizinho, pedir a Beltrano e a Cicrano, e se esquecemos de pedir ao autor da nossa vida, ao Deus que é dono do ouro, ao Deus que é dono da prata, ao Deus que é dono de tudo. Em Tiago, capítulo 4, versículo de número 2, está escrita a seguinte expressão: nada tendes porque não pedis. Então, se você não pede, você não recebe. Se você não ora, não há possibilidade de você ter vitória. Se você não orar, se você não buscar, nada tendes porque você não pede, né? Tiago ele ainda diz que os nossos pedidos devem ser feitos com sabedoria. Tenha muito cuidado na hora de você falar com Deus, na hora de você fazer algum pedido ao Senhor. Peça com sabedoria. Há relatos, há testemunhos, né, de pessoas que foram fazer seus pedidos a Deus e pediram totalmente errado. Pediram de uma maneira, de uma maneira, né, raquítica, de uma maneira pouca. Há um testemunho de um irmão que ele tinha um desejo de ter um veículo, de ter um carro, e ele disse que se Deus lhe desse ao menos um carrinho, né, para ele fazer a obra, ele estaria satisfeito. Aí o que aconteceu? Deus, ele deu um Fusquinha 79 para este irmão. Então o Fusquinha começou a dar o prego. Então o erro está em Deus ou está na pessoa que pediu? Está na pessoa que pediu porque não usou de sabedoria ao fazer seus pedidos a Deus. Por isso que Tiago ele diz aqui, né, que os nossos pedidos, quando a gente for fazer algum pedido a Deus, temos que fazer o pedido com sabedoria. Com sabedoria e em nada duvidando. Não podemos duvidar daquilo que a gente queremos, mas nós temos que fazer nossos pedidos com sabedoria, né? Não duvidando por quê? Porque nós temos que acreditar, nós temos que crer, porque a Bíblia diz o quê? A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. Em 1 João, capítulo de número 5, versículo 14, está escrita a seguinte expressão: essa é a confiança que nós temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa que esteja conivente com a sua vontade, Ele nos ouve. Então, se você fizer um pedido a Deus, e se seu pedido estiver de acordo com a vontade de Deus, vai dar certo. Agora, se você orar, fizer um pedido a Deus, e esse pedido não estiver de acordo com a vontade de Deus, vai passar 1 ano, vai passar 2 anos, vai passar 3 anos, mas esse pedido o Senhor não vai atender, porque Deus não está no negócio. Não é toda a oração que Deus ele ouve, não. Uma oração, por exemplo, uma oração de vingança. Ah, Deus, mata esse meu perseguidor. Ah, Deus, mata esse meu irmão que está me perseguindo. Uma oração desse tipo Deus não ouve. Por isso, né, que a oração ela deve estar
ela deve estar em conformidade com a vontade de Deus para que possa ser atendida. E o segundo segredo de uma oração eficaz é buscar. O segredo de uma oração eficaz é buscar. Porque no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 1, está escrito que Jesus ele nos ensinou sobre o dever de orar sempre. E nunca esmorecer. E nunca desanimar. Nós não podemos, meus irmãos, vivermos sem buscar a presença de Deus. Nós não podemos, meus irmãos, vivermos sem orar. O crente, quando ele deixa a vida de oração, ele começa a ficar raquítico, ele começa a ficar desanimado, ele começa a perder as suas esperanças em Deus e, no final das contas, termina se desviando. Porque esse é o resultado da pessoa que deixa a vida de oração. Um homem, uma mulher, um irmão, uma irmã, que deixa a vida de oração, vira uma presa muito fácil para Satanás manobrar, para Satanás driblar. Então tenha muito cuidado. Viva uma vida de oração. Aleluia. Então Jesus ele nos ensinou sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. O recado de Jesus, o que Jesus queria dizer é que nós devemos buscar a Ele incansavelmente, incessantemente. Aleluia, nós temos que buscar o Senhor. Porque lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, Paulo ele nos aconselhou dizendo: orai sem cessar, orai sem parar. Nós estamos em uma batalha, nós estamos em uma guerra. A Bíblia Sagrada nos diz, lá em Efésios, que a nossa batalha, a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste século. Então a nossa batalha é contra o império das trevas. Em Jeremias capítulo 29, versículo de número 13, o próprio Senhor ele nos revelou o segredo da vitória, dizendo: buscar-me-ei e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Quando você buscar a Deus de todo o seu coração, as portas vão se abrir. Quando você buscar a Deus de todo o seu coração, o Senhor vai restaurar teu casamento, o Senhor vai restaurar a tua família, o Senhor chegará com cura, com libertação, quando você buscar Ele de todo o seu coração. Mas enquanto você viver uma vida medíocre, uma vida de ilusão, uma vida de engano, não há a possibilidade de você receber vitória da parte de Deus, não. Então, eu lhe digo uma coisa: se empenhe na obra do Senhor, busque ao Senhor. Buscai ao Senhor, diz a palavra, enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Então o que eu quero dizer com esta palavra é que o segredo da tua vitória está na oração. Não está em pastor, não está em Beltrano, em Cicrano, não está em irmão A, irmão C, irmão B. Mas a chave da tua vitória está em Jesus. Ele é o teu Senhor e até hoje Ele tem cuidado de ti. Então, o segundo segredo de uma oração eficaz é buscar. E o terceiro segredo de uma oração eficaz é bater. Aleluia. Em Lucas, capítulo de número 11, versículo 5, versículo 8, está escrito que Jesus ele nos ensinou através da parábola do bom amigo importuno sobre a importância de insistir. A gente vemos que este amigo importuno, ele insistiu, ele perseverou até o fim, bateu até que a porta se abriu. Então a mesma coisa vai acontecer com você.
Se você continuar perseverante, orando, buscando a Deus, as portas vão se abrir para ti e o nome do Senhor vai ser glorificado. Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 12, Paulo ele diz, né? Regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Então este é uma receita muito importante que Paulo ele passa para o crente que está passando por momentos difíceis. É orar. Não há outra alternativa, não há outra solução a não ser correr para os pés de Cristo, para os pés do Senhor. Então Paulo, ele nos diz que nós temos que se regozijar na tribulação. Ser paciente, não ser ansioso, não ser afoito, mas esperar o tempo de Deus, a hora de Deus, o momento de Deus, porque no tempo certo, na hora certa, Deus ele vai operar em teu favor. Em Colossenses capítulo 4, versículo 2, a gente vê que Paulo ele fala mais uma vez ele traz um conselho. Ele nos aconselha dizendo: perseverai na oração, vigiando, com ações de graças. Aleluia. E eu concluo esta mensagem dizendo que a resposta para a tua vitória é pedir. A resposta de pedir é receber. A resposta de buscar é achar. A resposta de bater é abrir. Portanto, peça, busque, bata, insista, não esmoreça e seja perseverante, pois a vitória certamente ela virá, ela chegará a ti. Então, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.